Salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje não é diferente não, irmão. Hoje a gente vai falar sobre gerador de energia. Eu tenho certeza que você, síndico, gestor predial, tem muita dúvida quanto a esse assunto. O que você acha, Lene? Será que vai render? Nossa, eu tenho certeza. Até porque todo condomínio é um item crucial ter um gerador. Então, o síndico, o gestor que está acompanhando esse episódio, ele vai saber, afinal, para que serve o meu gerador e o que ele tem que alimentar. Sensacional. Antes de começar, Sanches, obrigado, irmão. Obrigado por ter aceitado. Vamos fazer uma saga aí de podcast, hein? Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vamos falar um pouquinho com o nosso convidado de gerador. O nosso convidado, cara, ele é um especialista em gerador, trabalha há muitos anos com isso. Luan Andrade, cara, da Andra Geradores. Irmão, cara, que honra, velho. Que honra ter você aqui hoje nessa mesa pra falar de um assunto que você quase não gosta e quase não manja, né? Fala, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Obrigado, Felipe, obrigado, Elaine, obrigado, Luiz. Tenho certeza que vai ser um podcast animal. Já tem muita dúvida, a gente tava lá nos bastidores conversando, já tem dúvida aqui já pra gente poder sanar. Importante falar que é um bate-papo e uma consultoria também, né, Felipe? Tem que aproveitar o convidado. Como sempre, né? Como sempre, se prepare que vamos extrair conteúdos de Então você, vamos cara. pra cima. Antes de começar, gostaria de agradecer ao Síndico Lab e falar pra você, manutencista, que tá procurando emprego. A Temon Serviços, uma das maiores empresas de manutenção predial, engenharia gigantesca, tá contratando. Se você tá em busca de emprego ou conhece alguém que quer entrar nesse mercado, vai lá na Carlo Carra, toda segunda-feira eles abrem um processo seletivo. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra você poder clicar e mandar seu currículo. E espero que dê tudo certo e você consiga seu emprego. Luan, meu irmão, eu sei que esses dois aqui, ó, o Sanches e a Elaine, já tem dúvida. O que vocês querem? O que você vai mandar primeiro? Vai, A Elaine. gente já pode começar? Vamos começar a sabatina, cara. Bom, agora perfeito. Valendo! Ó, vou começar então com um case. Nada melhor do que a gente colocar a prática do dia a dia. Tem um condomínio que eu presto uma consultoria e uma síndica me chamou. São 2 torres, tá? 17 andares. Recém-entregue pela construtora. Tem um baita gerador lá. Só que ela falou o seguinte: Elaine, aqui tem muita queda de energia. E quando cai a energia, nenhum elevador funciona. Então já começa por aí. Isso é normal e eu queria que você desenvolvesse, porque afinal, o gerador, eu sei que ele é a diesel, ele é grandão, só que um dos principais pontos é a questão do elevador. 17 andares. Imagina então, falta energia e o pessoal tem que sair tudo descendo de escada. Queria que você comentasse sobre isso. Bacana. Assim, Elaine, hoje a gente considera o elevador um dos principais itens primordiais do condomínio. A gente precisa que ele esteja funcionando 100% do tempo. Quando a gente faz o dimensionamento de um gerador hoje em dia, o primeiro ponto que a gente verifica são os elevadores. Porém, provavelmente esse gerador foi instalado pela construtora e por algum motivo eles se instalaram e falaram, o gerador vai alimentar apenas a área comum, iluminação, portão, projeto, né? projeto deles. Porém, muitas das vezes a gente encontra alguns casos que ele foi dimensionado para isso, porém ele tem capacidade de alimentar algo a mais. Ainda mais hoje que os elevadores são modernizados, o sistema de partida deles tem um pico de corrente muito mais baixo do que a gente encontrava antigamente. Então, muitas das vezes o gerador ele tem condição de alimentar tudo. E aí é necessário fazer um estudo, a gente faz um estudo de cargas, o que ele está sendo alimentado, qual que é a capacidade que ele tem de sobra para alimentar mais cargas. E aí, muitas das vezes, tem condição dele alimentar os elevadores também. Perfeito. Tem que pegar projeto, né? Porque é aquilo que você falou, pode ser que o gerador não foi previsto para poder atender elevador, mas aí pelo menos uma carguinha mínima ele poderia passar para poder alimentar aquele sistema DAF, né? Para o elevador descer para terra e abrir a porta. No mínimo ele poderia fazer isso. Então tem que ver se o QTA tá funcionando, né? Bom, você é um especialista, né? Se o QTA... Ou se ele realmente tem essa ligação, porque muitas vezes ele não tem de fato a ligação para o quadro, ele não é normal, é emergência, é só normal, só tem energia normal lá. Justamente. Hoje a gente tem um cliente, inclusive, que está com essa mesma situação. Tem um gerador enorme lá. O gerador ele tem capacidade de alimentar o condomínio inteiro e sobra carga. Alimentando o condomínio inteiro, sobraria ainda cerca de 70%, 60% da carga dele. Você tá maluco, vamos vender energia. E hoje ele alimenta somente um elevador, alimenta uma parte de iluminação, sendo que ele tem condição. Porém, tem uma questão, para fazer essa atividade teria que fazer uma nova instalação. Então, refazer tudo que a construtora fez nessa parte de gerador para ele ter condição de alimentar tudo. Mas é questão de cabos. Muito provavelmente, talvez até um erro de instalação poderia estar acontecendo também.
Ele tem a capacidade, vou dar um exemplo nesse caso, ele pode ter a capacidade, mas talvez não foi configurado para alimentar. Isso pode acontecer também, né? É mais um erro de projeto, se a Tá. gente for considerar dessa forma. Porque ele tem capacidade, muitas vezes o painel tem a capacidade também de alimentar todo. Então, é projeto mesmo. E até puxando nesse gancho, Lua, você comentou muito da abrangência, né, do gerador. Alimenta elevador, alimenta toda a área comum. É comum termos geradores que são específicos só para um item, como a Elaine disse, né? Uhum. Deveria alimentar todos os elevadores. Então, eu queria que você falasse também um pouco para aquele síndico que quer contratar e a instalação de um gerador, se tem como contratar um gerador específico só para elevador, se tem um gerador mais robusto e o que precisa ser feito para que nesse condomínio onde não há um gerador, seja empregado um gerador específico para aquele item que o síndico deseja. Sim. Como a gente tem um costume de fazer geralmente, Luiz, esse é um dimensionamento. Geralmente, primeiro a gente faz um estudo, faz uma verificação Show. com o síndico, quais são as cargas que são primordiais no condomínio dele, o que ele tem interesse de ser alimentado. Então, ele vai falar pra gente, olha, Luan, eu tenho interesse que alimente o portão, tenho interesse que alimente o sistema de segurança. Muitas das vezes o síndico passa pra gente, eu tenho interesse que alimente um elevador, eu não tenho interesse que alimente os dois. Perfeito. Tá. Bacana, a gente faz um estudo, geralmente o que 80% dos casos ocorrem. Se você vai alimentar um dos elevadores, você já tem condição de alimentar todos os elevadores, 2, 3 elevadores, por conta que o dimensionamento de um gerador a gente faz em cima de a gente vai fazer uma medição no condomínio e a gente faz tudo com base na corrente de pico dos elevadores e das bombas, que são o que consomem mais no condomínio. Então, de praxe, um gerador que alimenta elevadores, ele tem condição de alimentar o condomínio inteiro. O restante são iluminação, sistema de segurança, portões. Que aí é pouca corrente também, consumo Chega a pequeno, ser né, cara? perto dos elevadores são irrisórios. Então, de praxe, se vai alimentar os elevadores, você tem condição de alimentar o condomínio inteiro. Mas é uma dúvida, porque muitas vezes o síndico ele não tem um conhecimento, ele fala, poxa, mas eu não quero um trambolho com uma máquina muito grande. Aquele bichão, Alimenta só um elevador pra gente? Não, mas olha, se alimentar um elevador, pode ter condição de alimentar os dois, porque também se a gente considerar o gerador, ele vai ser dimensionado para atender aquele pico, que é aquele pico de meio segundo de corrente que tem na partida dos elevadores. Qual que é a probabilidade desse pico do elevador de serviço com o elevador social ser no mesmo momento? Sabe? Os elevadores até possuem um sistema de segurança que eles não partem no mesmo Caraca, no que mesmo legal, segundo. meu. Então, dá para alimentar o condomínio inteiro de praxe. Que legal, Bacana. cara. Então fazer um estudo, entender, ir lá no condomínio primeiro. Falar com um especialista, obviamente, porque não é simplesmente ir lá Instalar, né? De e qualquer comprar um forma. gerador e instalar. Então tem que fazer um estudo de carga, porque muitas vezes vai ter que fazer uma adequação no cabeamento, igual você falou, vai ter que fazer um quadro à parte. Então tem que fazer um estudo de carga do que ele vai precisar instalar e falar com a empresa, cara, para Sim, poder... justamente. E aí quando a gente chega no condomínio, primeiro local a gente vai no centro de medição, faz essas medições, em seguida a gente procura um local que caiba esse equipamento. Perfeito. Então, muitas vezes o condomínio antigo, ele não foi preparado para isso. Então a gente tem esse trabalho de procurar dentro do condomínio um melhor espaço, seja num ambiente aberto, seja num ambiente fechado. E quanto mais próximo do centro de medição, melhor, porque aí você economiza em cabeamento. Que é Perfeito. caro, hein, meu? Que é muito caro, cobre. É uns bitelão, né? É assim mesmo. Não é cabinho de 2,5 que a gente comprou na Leroy Merlin, não. Imagina aquele cabo de 70 milímetros, 35 para cima. Então, faz a diferença. Cada metro é um diferencial. É uma graninha. E até levando nesse sentido, né, do estudo, de cabeamento, de verificar o local de instalação, vamos supor que está a mil maravilhas, instalou esse gerador, né? E aí aquele síndico tem aquele momento, maravilha, vou poder, né, se cair a energia, vou poder usar meu gerador. Mas não é bem assim, né? Então, como que é feito essa parte de startup, a questão de garantias para aquele equipamento, a questão de manutenção no geral, para que garanta, vamos dizer assim, o bom uso, para que naquele determinado momento onde tenha o
o perigo, né? O socorro, pelo amor de Deus, acabou a energia do meu prédio. E agora? Que ele vai realmente Que ativar. vai atender. É um excelente questionamento, tá, Luiz? Porque muitas das vezes o pessoal instala o gerador. É um equipamento que muitas vezes fica esquecido. Faltou energia, ele vai funcionar. Só Você lembra- não vai nem lembrar Só na hora que precisa. que ele tá lá. Você só vai lembrar quando ele não funcionar. Então, é um equipamento como qualquer outro, precisa de manutenção, precisa de uma verificação periódica nele. Então, é importante fazer uma ronda, fazer um acionamento dele semanal, ter uma empresa que preste o serviço de manutenção, de uma consultoria, de revisões. Então, para quando você mais precisar, ele funcionar. Porque em algumas regiões faltam muita energia. Então, você vai ver o gerador funcionando constantemente. Algumas regiões têm uma incidência de quedas de energia menores. Então, o gerador ele vai partir poucas vezes, vai funcionar poucas vezes. Então, quando você precisar, você precisa que ele realmente funcione. Ele esteja ali, pô. Ele é pra emergência, cara. Ele é para emergência, então ele tem que funcionar. A gente até brinca, a gente fala que o gerador ele é igual um revólver. Você não quer utilizar ele, mas quando você precisar, ele tem que funcionar. Excelente. Essa analogia foi boa. O cara é atirador, hein? Já dá pra perceber. Então, é importante fazer a manutenção. E tudo na vida precisa de manutenção. Então, Tudo. A nossa família precisa de manutenção, Sim. nosso relacionamento, nosso carro. Então, é importante cuidar desse bem. E cuidar direito e fazer as coisas da maneira correta. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Tem um vídeo, Luan, que eu tenho lá no canal, que ele, putz, tem um monte de visualização, que eu falo sobre a troca do óleo diesel, mesmo que você utilize, você queime. Você tem que trocar isso e eu queria que você explicasse o porquê que tem que trocar o óleo diesel. Porque tem muito síndico que comprou lá o gerador, tá lá desde a época da obra. O diesel que tá lá é o mesmo diesel, cara, há 5 anos, velho. Acontece muito isso, e é uma dúvida bem pertinente. E esse porque meu vídeo, o pessoal, puta, fala, não sabia, tá? Ele é bem comentado esse vídeo lá. É assim mesmo. Porque assim, hoje o combustível que a gente recebe da refinaria, tanto o óleo diesel S500 como o S10, que é o biodiesel, ele tem uma validade aproximada de até 1 mês. Então imagina, para o caminhão que está rodando todo dia, está consumindo esse combustível, tá ok. Agora, para o gerador que funciona em regime de stand-by, ele está lá para uma emergência. Muitas vezes você vai ficar com diesel lá estocado. Se você quiser deixar ele lá, ele vai ficar estocado por anos. Muitas vezes você não vai utilizar ele. Então a gente tem que fazer uma manutenção no diesel também. Então hoje a gente trabalha com alguns produtos químicos, otimizadores de combustível para prolongar essa vida útil. É tipo um aditivo que você coloca no carro, que você, às vezes você fala assim, tô bem, vou colocar um aditivo aqui, só pra poder isso deixar o bichão mesmo. bonito. É isso mesmo, mas como que ele funciona? Ele tem que ser... você vai colocar esse aditivo em um diesel novo. Também não adianta você colocar um aditivo desse, ele não faz milagre. Perfeito. Eu tô com o diesel parado lá há 5 anos. Se eu colocar esse aditivo, resolve? Não vai resolver. Mas assim, se você fizer um trabalho de um reset no diesel, digamos assim, você tá com um tanque lá que tem 5 anos de diesel parado, mistura diesel novo com diesel velho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um reset, vamos descartar esse diesel. Vamos fazer uma descontaminação no tanque, uma limpeza com raspagem, com produtos químicos. E aí você coloca diesel novo. A partir daí você coloca esses produtos, otimizadores de combustível, que eles são antibactericidas. E aí você faz a manutenção no diesel. Então, cada 6 meses, 12 meses, você tem a possibilidade de fazer uma filtragem. Tem a possibilidade de fazer uma nova limpeza, descontaminação do tanque. E aí você vai mantendo a manutenção dele. Tem que tratar, né? Tem que tratar. Ó a importância de falar com um profissional, né? Que manja, que entende do assunto. Porque isso... E a gente tá falando de um único componente dentre trocentas... Nem sei quantas peças tem um gerador, cara. Sei lá, 1.000 peças, 2.000 peças. De todo o universo, a gente falou de uma coisa só, que é o óleo diesel. E olha só o procedimento que precisa ter para ele poder funcionar perfeitamente, né, cara? É o que nós sempre falamos, Luan, aqui. A manutenção e garantia, né, Felipe? Eu acho que é muito importante. Por quê? O que é manutenção para cada equipamento? É só o especialista que vai saber. É algo que nós batemos muito, Luan. O especialista de cada assunto, ele vai falar o que é a manutenção. Porque muitas vezes o síndico ele tem um manutencista, ele fala, vai lá, dá uma ronda. Ok, uma ronda. Porém, se não for feito, por exemplo, a questão do óleo diesel, ficar parado e der um problema, isso daí pode ocorrer um risco sério ali para o equipamento. Porque é um equipamento caro. Opa!
um equipamento bem caro, e um detalhe de um diesel que não foi realmente trocado pode ocasionar ali uma perda de garantia. Eu estou falando perda de garantia, perda do equipamento, e aí Sim. quem vai pagar por isso é o condomínio que vai ficar sem um item tão importante. Justamente. E assim, é importante ressaltar, não é o que o óleo diesel é o vilão. Não é o vilão. O vilão é a falta de manutenção. Perfeito. Então, se você fizer um Perfeito. tratamento nele, fizer uma manutenção, dificilmente você vai ter problema com isso. É interessante que no ano passado a gente fez um estudo com todos os clientes que nós atendemos de manutenções corretivas e a gente teve um percentual de 73% de corretivas que ocasionaram essas corretivas foram por conta do óleo diesel. Pela Olha falta só de manutenção. Que dado importante. Hein? Então, 73% está envolvido disso. Filtro saturado, entupido, linha de combustível entupida, tanque sujo, problemas com bomba, injetora, bico, sabe? Então, Caraca, meu, mano. E é a manutenção que eu vou dizer que é a manutenção básica, né, é o meu? que mais gera... O motor, né? É o que mais gera manutenção corretiva pra gente hoje e é um desafio, sabe? Então, quando você pega um cliente maior, um condomínio comercial que tenha uma usina com, por exemplo, 5 máquinas de 500 kVA, que é uma potência consideravelmente alta, que você tem lá um tanque de 15 mil litros, é um trabalho mais delicado. Você não pode pegar esses 15 mil litros e fazer o descarte dele, sabe? Então, tem que fazer essa manutenção. Tem que fazer o trabalho de filtragem, tratamento do combustível para você ter ele por... Eu queria fazer uma analogia, longo se vocês período. me permitem, Vai até lá, para ficar claro. fácil para os síndicos aí, para os gestores, quem acompanha o Manutencast. A gente pode associar como se fosse, vamos pensar, o carro, porque é mais fácil, a população Perfeito. sabe. Nós temos lá, geralmente, vamos pegar o que é básico, 10 mil km rodado e você troca o óleo. Mas também o fabricante fala assim, ou tanto tempo. Ou porque às vezes a pessoa não anda muito, fica parado. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. A gente tem assim um time ali para saber do gerador, mesmo que ele não use. Qual tempo seria que poderia ficar parado isso? Ou um gerador com muito uso? É lógico que eu acho que cada fabricante ele indica isso. Mas assim, para quem acabou de cair nesse episódio e falou, o que eu tenho que ficar de olho? Será que foi trocado realmente? Então pode ser que o síndico ele caia nesse episódio hoje e fale, peraí, será que o pessoal da manutenção trocou? Faz quanto tempo? Você consegue dar, assim, pelo menos uma breve de quanto tempo poderia ficar parado um gerador com esse óleo diesel? Ou se não, é caso a caso, até para a gente ter uma palhinha do que seria realmente Sim. analisado? Tem como sim, assim, nessa questão dessa analogia com o carro, na parte de óleo, lubrificante, a gente segue os manuais de cada fabricante de motor. Então, de praxe, como que funciona? É a cada 250 horas de operação do equipamento ou 6 a 12 meses de uso. Então, o que ocorrer primeiro? Perfeito. Em um gerador stand-by, em condomínio que ele funciona quando falta energia, ele não funciona de uma operação contínua, dificilmente você vai atingir essas 250 horas, assim, tão rápido. É muita coisa. Demoram muitos anos. Então, de praxe, é 6 meses ou 12 meses, de acordo com cada fabricante, No cada máximo, motor. no máximo. No máximo. Tem que fazer. Muitas vezes uma dúvida do síndico, poxa, o gerador ele rodou 2 horas esse ano. Tem que trocar mesmo esse óleo? Tem, cara. Tem que trocar. Tem que É a mesma trocar. coisa do carro. É a mesma coisa. É. Ele perde porque ele perde as propriedades. Então, ele tem que fazer essa troca, mesmo que tenha um pouco período de operação, tá? E a gente segue o que ocorrer primeiro, os 12 meses ou as 250 horas de uso. Perfeito. Excelente. Sensacional. Que seriam os 10 mil km do carro. Animal, velho. Boa Sensacional. essa, Que né? animal. E uma dúvida que eu acho que muitas das pessoas têm, até nós, com relação a essa manutenção. Fez a manutenção bonitinha, tem lá a comprovação de que estava tudo ok. Só que esse gerador ele começa a falhar. Não começa a funcionar como deveria, mesmo com as devidas manutenções. O que vocês, como empresa especializada, realiza no condomínio, realiza como, vamos dizer, uma manutenção provavelmente corretiva no gerador? Sim, assim, como que a gente trabalha? A gente faz uma manutenção preventiva, geralmente é uma manutenção mensal. A gente está fazendo a verificação geral do equipamento. Verifica radiador, motor, alternador, painéis. Faz testes de simulação de queda de energia para ver se esse prédio lá. derruba o prédio para ver se ele vai funcionar, que a hora é do vamos ver, né? É a hora Hora do vamos crítica. ver. Vamos ver, tá funcionando mesmo? Vamos ver se ele tá funcionando? Desliga aí a energia. Vamos fazer uma simulação aqui. E a gente verifica se ele tá funcionando. E aí o que a gente orienta para o manutencista? Olha, você vai fazer uma ronda bem visual, você vai fazer a partida desse equipamento uma vez por semana, pelo menos, para você verificar se ele está realmente funcionando.
Caso você identifique na sua Honda algum vazamento, alguma coisa anormal, tem um plantão 24 horas que ele faz o acionamento e vai o especialista no local, seja o mecânico, seja o elétrico, para fazer a verificação do que está acontecendo, tá? Por isso que é importante fazer a manutenção e ter uma empresa prestadora de serviço nesse segmento também, tá? O item, então, um essencial, Lu, se você me permite que, segundo o que você falou, não basta somente também ter a empresa especializada ali naquela preventiva. Precisa estar muito bem alinhado o condomínio com o manutencista, com a equipe que realiza ali a ronda, para que já ocorra essa preventiva pelo próprio condomínio. Em que sentido? No sentido da pessoa capacitada, na verdade, o manutencista do condomínio, ele ali fazer um startup semanal para ver se está em plenas condições de uso. E aí, se ele identificar algum problema, então, aí já parte para o plano B, que seria realmente a empresa especializada para ver o que está ocorrendo, certo? Justamente. Então, ele nessas rondas, o que ele vai verificar? É verificar o nível de óleo, verificar se tem algum vazamento de água, algum vazamento de óleo. Visual. Vai olhar. E vai apertar o botão, vai ligar o equipamento. Funcionou. Se o motor funcionar, basta 5, 10 minutinhos em funcionamento. Ele desliga e segue as manutenções, a rotina dele, tá? You win. Perfect. E manutencista, não mexe, velho. Não mexe no que você não sabe. Teve um condomínio, você falou de prédio comercial com tanque de 15 mil litros. Eu comecei trabalhando num prédio desse, um prédio comercial, tanque 15 mil litros, mas lá fazia peak shave. Então, quando eu chegava na hora de ponta, desligava a concessionária e ligava gerador. Então, fazia essa transição. Então, lá consumia muito diesel. Era sensacional porque na hora de ponta a gente utilizava o gerador. Tinha uma usina. E aí, no determinado momento, trocou a gestão. Entrou um outro coordenador lá. E esse coordenador, ele era metido a sabe tudo. Ele era metido a sabichão. Eu não sei se eu já te contei essa história, cara. Não. Ele era metido a sabichão. E aí chegou um determinado momento, ele falou, essa bateria do gerador precisa trocar, tá ruim. Ele falou, que trocar o quê? É só colocar água desmineralizada, água... Eu não sei o que é, cara. Você deve saber o que é. Cara, moral da história... Quase que pegou fogo lá, ele estourou a bateria, zoou, ele colocou a água errada, acho que colocou a água no lugar errado. Enfim, cara, não mexe, velho, não mexe no que você não sabe, velho. Chama um especialista. Agora me explica o que aconteceu nesse caso, por favor, o que é? A bateria ela tem a vida útil dela, então... Hoje, o que a gente mais encontra é aquela bateria livre de manutenção, não sei se vocês já viram. Blindada, fechada. É blindada, para já não fazer isso. Então, deu o prazo dela, a bateria, a gente... troca a cada 24 meses, que é a vida útil dela, tá? E a gente faz uma análise de como que tá a saúde da bateria com o aparelho. Mas assim, de praxe, deu a validade dela, cara, faz a troca, porque cara. É um item fundamental no motor. Se a bateria não tiver legal, ele não vai funcionar. Não dá nem a partida. O que aconteceu ali, a bateria, a gente já encontrou esses casos. Bateria vencida há muito tempo, ela pode explodir. Então, ela tem um ácido dentro dela. Uhum. Isso é um risco para quem tá fazendo a manutenção, para quem tá fazendo a partida do equipamento. E explode mesmo. Tem vários vídeos na internet, o pessoal vai lá startar o motor... Explode. Imagina, e ela tem ácido dentro dela. Imagina se esse ácido vai no seu olho, vai no seu rosto, sabe? Então... faz a manutenção, faz a troca dela que... Pode parecer bobinho, né? É só uma bateria. Cara, não é, irmão. Tem a sua especificidade. Ela serve pra alguma coisa e ela tem um perigo envolvido. Igual o óleo diesel. Putz, parece uma coisinha tão simples. Só que se você... Não é que são vilões. Igual você falou, não é vilão. Sim, não é vilão. Mas se a você ausência do conhecimento torna um vilão. Sim. É isso aí. É o típico querer mexer e o barato sai caro, né? É o famoso barato sai caro, né? Como o Felipe disse, achar que sabe fazer Achar tudo, que né? sabe. Esse é o perigo. E tudo tá em volta da manutenção, né? A falta de manutenção mesmo. Então, a manutenção chega um momento que não tem uma manutenção a ser feita, a única é a troca do item. Então, não adianta, tem que trocar mesmo. Chegou o prazo de vida, tchau e bênção. Tchau e bênção, troca que vai ser melhor. Eu tenho uma pergunta aqui que as pessoas adoram me fazer, cara. Manda. As pessoas adoram me perguntar isso e eu nunca sei responder. Eu acredito que eu vou ficar sem saber, mas você me explicar agora. Todo prédio que eu chego, o cara fala, Felipe, quanto tempo o meu gerador fica ligado? Eu falo, cara,
depende do tanque, depende da carga que você tem instalado, mas agora eu quero ouvir de você, especialista no assunto, cara. Legal. Tem uma fórmula simples pra fazer isso, mas não é precisa, tá? Mas já dá pra ter uma base. Adorei. Depende. Já dá pra ter uma Caneta na base. Caneta na mão. Multiplica o kVA, a potência do gerador, por 0,2, 0,25. Vai dar um consumo médio do equipamento. Isso vai ser o consumo dele a plena carga, tá? Então, um equipamento de 100 kVA, ele vai consumir algo em torno de 20 a 25 litros por hora, tá? Isso é por hora. Então, é uma média, tá? Nem sempre o gerador, ele tá operando a plena carga. Então, muitas vezes, o que a gente encontra de praxe? Esse cálculo. Se você tem um tanque de 100 litros, tem um gerador de 100 kVA, que ele vai operar 20 litros por hora, ele duraria 5 horinhas. Então, como ele não vai estar sempre a plena carga, ele vai durar lá por volta de 8 a 10 horas até. Nossa, que brutal, velho. Não, agora foi Nossa, preciso, hein? você salvou a minha vida e agora nunca Já, mais vou vai, dar essa já resposta, chega no cara. condomínio agora, só um minutinho, fazendo cálculo, e aí você já tem até mais confiança, né, Felipe? Já mata na hora, Uma né? base. É até uma questão de planejamento, porque se a gente tem um gerador, tem uma capacidade X do tanque, mas ele não atende, exemplo, 12 horas Perfeito. de consumo, a gente precisa ter um plano B, um reservatório complementar para encher o gerador naquele meio período, porque senão também não adianta ter o gerador funcionando, mas sem combustível, né? Justamente. Por isso que tudo depende da região. Então, você é manutencista de uma determinada região, você sabe, puta, aqui falta muita energia, então eu preciso ter um reservatório grande aqui. Muitas vezes falam, aqui não tem muita falta de energia e outra. Hoje no mercado tem empresas de disque diesel, você disca, liga e eles abastecem para você assim, quase que instantâneo, sabe? Então, tá bem mais tranquilo hoje. Não precisa correr lá no posto para buscar combustível mais, sabe? Tem pessoas, empresas especializadas que fazem isso. Eu tinha um Uninho, o meu Uninho cheirava a diesel, cara. Por causa Caramba. disso. Eu fui atender um prédio na Moca, virou a madrugada lá sem diesel e o tanque durava mais ou menos isso, 4, 5 horas. Era toda hora indo no posto buscar diesel e não tem Nossa. como, mesmo que você busque, cai um pouco e tal. O meu Uninho cheirava a diesel e Meu deve Deus. estar cheirando a E diesel no até desespero ainda, né, Felipe? Nossa, Correndo, cara. meu diesel caindo no carro e no gerador, Tirei imagina. banco, dobrei e eu ficava... E esse posto, cheiro não sai né, nunca tipo, mais, tá? Eu acho que tá assim até hoje. Não sai, Eu é. vendi, Não eu sai. vendi. Você que tem um Uninho que cheira diesel, cara, era meu. Agora você sabe por que ele cheira. E não adianta Foi você... por um bom motivo. Você entrou dentro desse Uninho aí com diesel, o outro dia você vai entrar, você vai sair com o cheiro do diesel. Você fica lembrando dele, cara, é eterno, cara. Você fala, já vira perfume, você desenvolve até uma fragrância nova pra você. É isso mesmo. O diesel tem um valor sentimental pro Felipe, Tem. eu acho. Vou lembrar eternamente do prédio lá da Moca. E esse gerente também sabe que prédio que Olha isso. E aí, acabaram as perguntas? Olha, se deixar, a gente fica aqui mais um ano ali, porque pergunta é o que não falta. Fala pra gente quais são as boas práticas de manutenção, então, porque a gente sabe que tem que dar manutenção, tem que ter um manutencista lá pra fazer, ligar e fazer essa checagem, não mexer, muito importante falar. Pois é, não mexe. Mas quais são as boas práticas de manutenção que tem que ser feitas pro gerador? Sim, assim, o básico, tá? Trocar o óleo, os filtros na data correta. Sempre optar por fazer a troca por itens legítimos de cada motor. Então, você tem lá um Scania, faz a troca, faz a substituição, troca pelos filtros da Scania, que são os originais dele. Então, faz Perfeito. essa manutenção no diesel, que hoje em dia é muito importante. Então, faz essa manutenção no diesel, faz a reciclagem dele, faz a limpeza do tanque em si. E faz a verificação, cuida do equipamento, mantém ele sempre limpo. Tá? Verifica se tem vazamento, se ele tem operado com algum ruído anormal, tá? Perfeito. E que assim ele vai ter uma vida útil muito longa. A gente, em gerador de energia, é um equipamento bem robusto, sabe? Um gerador a diesel tem uma vida estimada de mais de 40 anos. Uau. Então, Bastante coisa. se você fizer a manutenção correta, ele vai durar por longos anos, tá? Que animal. E vai te dar pouca manutenção, porque é um equipamento robusto mesmo. Se você fizer a manutenção, dificilmente ele dá problema. Hoje a gente, prestador de serviço de manutenção como nós,
A gente encontra equipamentos aí de 1970. E tá lá. Tá funcionando. Rodando. Tá funcionando e, é isso daí. Tem que funcionar mesmo. Que A da gente não hora, encontra cara. caminhão na rua. Pois é. Mesma coisa, caminhão antigo, ônibus antigo tá funcionando. Sim. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma empilhadeira lá, que a empilhadeira tinha motor, não vou lembrar, mas era um motor de caminhão. Cara, a empilhadeira tava lá desde a época da fundação da empresa, cara. Não tava lá, era um motorzão, era meio que um Frankenstein, um negócio assim. Quando trocaram o motor e funcionava lindo, maravilhoso, cara. Manutenção perfeita. Legal. E E assim, agora? cuida dele, faz é a mesma coisa do nosso carro. Se a gente deixar o carro parado lá por 3 meses, quando você for ligar ele não vai funcionar. Exato. Vai estar tudo ressecado, a bateria já vai ter arriado. Então, faz o acionamento dele pelo menos uma vez por semana, tá? Para identificar se ele está funcionando. O foco desse acionamento é assim, identificar se ele está funcionando e não deixar o equipamento esquecido. Porque muitas vezes o gerador ele fica dentro de uma sala lá no subsolo. Ninguém sabe que ele existe. Ninguém sabe. Ninguém sabe que ele existe. Então, faz o acionamento dele uma vez por semana, deixa ele operando por uns 10 minutos, verifica se tem algum vazamento, algo do tipo, se está tudo, o módulo de controle dele. Tem diversas informações lá, se for aquele módulo digital, então você já consegue ver como é que está a rotação e etc. E aí ele vai funcionar legal, tá? Se fizer essa verificação, fizer a manutenção. Animal, cara, animal. Ou seja, faço correto, manutenção, faço correto. Ping-pong. Quer começar, Sanches? Você vai ser estreado, cara. Vamos lá. Exato. Puxa pro nosso convidado a pergunta ping-pong. Vamos explicar pra ele o que é, Uma Luan? pegadinha, né? Tava fácil, né, Tava cara? muito fácil. Agora é a hora do Ó, você vamos vê, ver. a parte técnica ele tava super tranquilo. Agora, quando falou de O ping-pong... já ficou nervoso. É porque eu tô vendo aqui que tá cada um com um roteiro, né? Eu tô aqui de... Não, ó, mas é assim, mãos é vazias, assim. né? O nosso é assim, É, cara. é O assim. E é no entrevistado não tem improviso nada. também, É. a gente vai Improviso, conversando. Ping-pong são Legal. perguntas rápidas. Tá. A gente vai fazer perguntas, você Pergunta fala e o que vier resposta. na sua cabeça. Tá, Então legal. vamos lá, vamos começar. Um livro. Puta merda, mano. Editor, Ó, você tá vendo? essa é a hora que o, É a que o hora Luquinhas coloca a tela azul. Você Tam. coloca a azul, tela carregando. azul. Carregando. Cara, eu vou falar um livro muito legal que eu li recentemente. Pode ser o Spin Selling. Ah, eu Spin gosto, Selling. hein? É muito legal, Muito bom. muito legal. Vamos na ordem? Eu sou o tenho- próximo, então? Pode ser. Legal. Um filme. Lobo de Wall Street. Da hora. Excelente. Legal. Da hora. Muito bom. E uma música? Uma música. Eu vou falar uma que eu tava ouvindo agora, é Todas as Coisas, de Fernandinho. Da hora, Todas velho. as coisas. E por último, uma pessoa que te inspira. Cara, tem um cara que me inspira muito, assim, na internet, é o Flávio Augusto, tá? Pô, Admiro velho. muito ele. Nossa, só brutal, cara. O Brutal. cara é monstro, né? É verdade. Flavião é zica, cara. Maluco. Acho que todo mundo aqui, né, conhece e Todo admira. mundo conhece. Um brasileiro que saiu ali de uma situação e hoje é um bilionário Sim. e ajuda tantas pessoas, né? Porque eu acho que os valores são muito importantes. Principalmente isso. A gente acompanha o Instagram dele, você tem, naquelas perguntas deles e respostas, tem muitos insights ali que, Mentoria, né? É. pra mim, já foi um diferencial. Acompanho ele, mudou minha mente. Com certeza. Então, Com certeza. Se você ouve, de fato, ouve pra poder entender, muda com certeza. muda. Muda com É certeza. escutar, aplicar e fazer o que estamos fazendo aqui, né? Compartilhar o conhecimento. Então é Nossa, uma das sim. chaves essenciais aí pra nossa vida. Justamente. Luan, cara, obrigado, Pessoal. velho. Que prazer, irmão. Obrigado mesmo por ter vindo aqui falar de gerador, cara. Espero que você tenha O gostado. prazer é todo meu. Adorei estar aqui com vocês hoje. Espero estar aqui mais vezes. Com certeza, as portas estarão sempre abertas, Aí cara. sempre que precisarmos, a gente já sabe quem vai contar com o gerador, né? Precisou de gerador, Já sabe que é já especialista. sabe com quem você fala, É hein? isso aí, pessoal. Manutencista, espero que você tenha gostado. Se você tá ouvindo via Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver o bate-papo. E o contrário também, tá no YouTube. Pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Classifica lá, meu, dá 5 estrelas. Poxa, tem um monte de gente que ouve e acho que tem 50 avaliações só. Classifica, coloca 5 estrelas lá. Se colocar menos, eu vou saber quem foi. Mentira. Forte abraço, espero que você tenha gostado. E fui!